uma situação muito estranha acontecendo no Palmeiras e eu quis entender melhor isso, quis buscar mais informações e a conclusão que eu cheguei foi muito pior do que a que eu imaginava. Esse jogador do Palmeiras é um problema pro atual momento ou o momento está fazendo esse jogador ser um problema? Fui atrás do Luigi para entender por que ele está sendo utilizado cada vez mais no Palmeiras e eu me surpreendi com o resultado final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai querer acompanhar comigo. Então, o Luigi passou a ser usado com mais frequência agora nos jogos e o resultado foi desastroso. Muito torcedor criticando o jogador em postagem nas redes sociais, post do jogador, qualquer coisa relacionada ao jogador, vem sempre muita crítica mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, até mesmo eu já fiz várias críticas, se você for lá no Instagram do Palmeiras vai ver que em alguns momentos eu acabei criticando o jogador, colocando o rótulo de uma das piores coisas que o Palmeiras já desenvolveu, um dos piores jogadores que a gente tem nessa fase. Mas aí eu quis entender se eu não tava pegando muito no pé ou se eu tava sendo meio que rancoroso com o jogador pela fase do Palmeiras, não tá enfrentando o melhor momento de futebol. E aí eu fui buscar os números, fui atrás dos jogos, da quantidade de gols, tudo aquilo que o Luigi já fez pelo Palmeiras. E o Luigi me surpreendeu que ele já tá no Palmeiras sendo utilizado desde 2024. Já foi usado em alguns jogos lá no Paulistão, depois no Brasileirão. 2025 a frequência dele aumentou em relação ao ano de 2024, mas em 2026 ele literalmente passou a dobrar quase a quantidade de jogos. Hoje o Luigi tem 41 jogos pelo Palmeiras e apenas 4 gols e 1 assistência. E aí eu falei, deixa eu entender o que tá acontecendo por trás desse jogador, se os gols que ele fez ou o resultado que ele entrega em campo é diferente daquilo que a gente tá criticando. E aí eu lembrei, o primeiro gol do Luigi, pra quem não lembra, é um gol contra o Flamengo. Em 2024 no Campeonato Brasileiro, e até foi um gol importante, era um resultado que estava acabando o jogo, Palmeiras perdendo pro Flamengo, e foi um empate, ali garantiu um resultado de empate. Teve até algumas polêmicas, trouxe aí pra você o lance, que estava impedido, não estava impedido, era um gol que o Rony cabeceia, e aí o Luigi pega o rebote do goleiro e acaba fazendo o gol. Depois ele tem mais um outro gol lá no Paulistão em 2025 contra o Botafogo. E até foi um bom gol, um bonito gol, esse gol que eu trouxe aí pra vocês de voleio, mas o resultado já estava meio que definido, o Palmeiras estava vencendo, só ampliou a sua vantagem. Fui atrás do outro gol que o Luigi fez para tentar entender mais uma vez qual era a importância, o que a gente não tá vendo nesse jogador, que a comissão técnica tá vendo, que outros torcedores, inclusive, elogiam as partidas do Luigi, falando que ele rouba melhor a bola, que ele consegue dar uma dinâmica de jogo. E aí eu fui atrás do outro gol. O Luigi faz um gol contra o Galo. Um 3-0, também um golzinho lá no final, já era um gol meio que resolvido. E o último gol dele foi no ano de 2026 contra a Portuguesa também. Um gol que ajudou o Palmeiras, mas um gol bem simples. E aí, reunindo todas essas informações, 41 jogos mais ou menos pelo Palmeiras, são 4 gols e 1 assistência, gols relativamente ok, tirando o primeiro gol que ele fez, com uma partida que, sim, ele definiu o resultado e ajudou o Palmeiras ali naquele cenário daquela partida, mas nada demais pro Luigi estar sendo utilizado muitas vezes nesse atual elenco do Palmeiras. E aí foi onde começou a surgir dúvidas na minha cabeça. Será que esse jogador tem algum esquema por trás dele tá querendo jogar? É uma aposta do treinador ou tem algo que a gente não enxergou até agora? Ou é algo que a gente já sabe que tá acontecendo e não queremos entender, não queremos ver, não queremos fazer com que isso surja, talvez por um problema até com os outros adversários, por um problema do campeonato ou com outros torcedores. E aí sim, pra mim tá definido. O Luigi hoje, ele não é um jogador que faz o esquema do Palmeiras mudar ou que é uma peça que vai solucionar problemas. Por exemplo, o Palmeiras precisa fazer mais gols e vai buscar no Luigi um cara que faz muitos gols, que tem algum referência
fino técnico, que tem uma força, uma explosão, que tem velocidade. Não é essa, não são as características. Mostrei aí pra vocês, inclusive até nos gols que ele faz, você percebe que não tem uma constância de movimento, não tem variações de jogadas, são basicamente gols em cenários muito parecidos. Então aí eu quis buscar melhor esse Luigi. E aí penso que pode ser uma aposta do treinador, né, da comissão técnica, querendo que um jogador da base do Palmeiras seja vendido, tenha rodagem, tenha minutagem para ir sim ir para a Europa, para ir para um outro cenário, ser vendido até mesmo internamente. Qual que é o esquema ou a proposta ou a aposta nesse jogador? E mais uma vez, também não vejo nenhum cenário onde o Luigi vá ser uma grande venda, ou você imagina que tá aqui comigo no vídeo que o Luigi vá virar uma grande venda do Palmeiras, ou uma venda na casa de 20, 30 milhões de euros, que vá fazer, né, talvez uma mudança muito grande no cenário atual do Palmeiras e poder complementar novos jogadores, novas oportunidades. E aí é onde eu chego no ponto principal do porquê o Luigi tá sendo criticado e sendo apostado ou estando no esquema talvez melhorar o seu jogo. O problema maior é a nossa estratégia de comissão técnica, ou pior ainda, da diretoria, que coloca a comissão técnica nessa situação. O Luigi está sendo exposto tanto pela diretoria quanto pela comissão técnica. Mas o ponto principal é a diretoria, porque nós não temos reposição para problemas que estão acontecendo no Palmeiras. O Paulinho era uma solução para o ataque do Palmeiras, mas não joga há praticamente 2 anos. O Vitor Roque teve uma lesão e vem sendo tratada com algum certo mistério. A gente não sabe quando volta, que jeito vai voltar, por que não jogou ainda, se já está treinando, já está fazendo alguns movimentos. E aí expõe o Luigi. Ele é um dos mais velhos dos jogadores da base, talvez o que tinha até um cenário promissor, mas não conseguiu produzir muito no principal elenco, né, sendo o jogador da categoria principal do Palmeiras. E aí expõe um jovem da base ao ridículo. Já teve situações que aconteceram com o Luigi lá na Libertadores que são ridículas de acontecer com qualquer ser humano. E aí você coloca esse cara pra jogar e ser o centro das críticas atuais do Palmeiras, onde o futebol não aparece e a solução é o Luigi. Será que o problema é uma aposta, é um esquema ou é a falta de critério da diretoria que não entendeu no planejamento que precisava outras posições ou até mesmo jogadores para não expor os seus meninos da base? O Palmeiras fez tão bem feito isso por muitos anos em sequência e agora está expondo o mau futebol e o mau planejamento nas costas de um único jogador da base. Será que é cenário para o Luigi buscar outras oportunidades ou o Palmeiras dá uma sossegada para esse menino e deixar outros terem um pouquinho mais de responsabilidade com a atual fase do Palmeiras? O esquema é tentar favorecer o Luigi? Eu acho que não. Uma aposta para vender? Com certeza não. Mas é a falta de planejamento ou planejamento estratégico completamente errado e, quem sabe, um diretor de futebol que nunca teve uma chance tão grande, uma oportunidade tão boa, com tanto dinheiro e com tão bons jogadores e com uma estrutura que não preciso nem dizer para vocês o diferencial do Palmeiras. Isso tá expondo bem a diretoria. Pode ver que nos últimos dias começaram a surgir novas cortinas de fumaça, arbitragem, problemas com o Flamengo, outros problemas internos, mas o ponto principal é que hoje a nossa diretoria tem um planejamento muito, mas muito atrasado e inclusive expondo os jogadores da base, que era uma coisa que o Palmeiras não fazia há muito tempo e agora coloca na conta de um jogador que precisa evoluir. Mas eu acho que não é hora nem dele estar entrando com tanta frequência e ser tido como uma tão oportunidade para fazer gols e até mesmo para ser vendido. O problema era muito maior do que eu imaginava e, é claro, o ranço ficou para o jogador e eu acho que a fase dele também não ajuda e também seria importante para nossa diretoria e para a comissão técnica que descuidar tanto dos seus jogadores e dos seus homens, não expor um atleta ao ridículo como estão fazendo com o Luigi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aposta ou da situação do Luigi no Palmeiras. Um abraço e eu fui!